Da nascente até aqui, a Foz, o rio Itajaí-Açu tem perto de 300 quilômetros de extensão e banha 45 municípios. É a maior bacia hidrográfica de Santa Catarina. Porta de entrada para a colonização do Vale do Itajaí, o rio hoje abriga um dos maiores complexos portuários do país, servindo como uma importante via de escoamento para o mercado internacional. Porém, o rio pode causar situações devastadoras. Junto com o principal afluente, o Itajaí-Mirim, foi responsável pela perda de várias vidas e bens materiais causados pelas constantes enchentes. Santa Catarina fica numa região chamada subtropical, onde o ar frio e seco vindo do sul se encontra com o ar quente e úmido vindo do norte. O Vale do Itajaí tem um relevo que favorece as tempestades. A serra é uma barreira natural da umidade que vem do mar. As nuvens ficam presas entre a serra e o litoral e vão crescendo até desabarem em tempestade. Em 2008, uma área de alta pressão no oceano levou o ar úmido ao continente, onde encontrou uma área de alta pressão, favorecendo a corrente de ar, provocando a maior quantidade de água nas nuvens. Então foi um fenômeno bastante atípico, porque geralmente quando você tem um evento de muita precipitação, as nuvens elas têm um desenvolvimento vertical, chega a 12, 13 quilômetros de altura. E naquele período nós não tivemos quase nenhuma descarga elétrica. E isso é um indício de que as nuvens eram baixas, mas elas eram baixas, mas carregadas o suficiente para provocar chuvas contínuas. Isso por causa da alimentação, dessa umidade que vinha do oceano para cá. Então essa foi uma diferença bastante importante de todos os outros fenômenos que a gente tem acompanhado, de enchentes aqui no Vale, nenhum deles teve característica parecida com essa. Em 2008, 1.500.000 pessoas ficaram desabrigadas e 135 pessoas morreram. Além das cheias, outro fenômeno que contribuiu para a tragédia foi o escorregamento das encostas. O volume de água encontrou um terreno já castigado pelas constantes chuvas, provocando escorregamento do solo. E o solo ele enfraquece com a água, né? Então, quando o solo vem de um período recorrente, prolongado de chuva, quando ocorre um evento sucessivo de muita água num curto espaço de tempo, o solo perde resistência e perde consistência. Em 22 de novembro, choveu o equivalente a 594 milímetros, o que provocou estragos e cenas de desespero. Os medidores de precipitação, os que determinam a quantidade de chuva que precipitou, são os pluviômetros. Esse aqui é o pluviômetro tradicional. A água cai aqui dentro, fica acumulada, você extrai a água aqui e por essa torneira, abre a torneira, extrai a água e na proveta você mede diretamente o volume de água precipitado. Mas, basicamente, 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, por exemplo, na enchente, no evento lá de 2008, em 2 dias nós tivemos mais de 500 milímetros de chuva. Isso dá 500 litros de água em cada metro quadrado. Então, você tem uma caixa de água daquelas domésticas, você deixasse ela na rua vazia, com aquela chuva, chegaria na metade. Só precipitação. Então, essa é o valor que nós temos de referência. Quer dizer, quando se pega uma chuva de 50 milímetros, significa que caiu 50 litros de água em cada metro quadrado da superfície. A região do Morro do Baú foi uma das mais atingidas pelos eventos de 2008. Com o desmoronamento de terras e encostas, só nessa região foram 45 mortes. O Complexo do Baú é uma área rural, né? Nós não tínhamos ocupações em construções em encostas. As construções eram no fundo dos vales, né? Claro que havia uma alteração na característica da vegetação, por conta principalmente de indústria madeireira. Mas a gente tem casos de deslizamentos onde a vegetação nativa deslizou e a parte onde havia uma alteração do homem se manteve estável. Em 2008, a gente viu que parte das encostas com florestas também deslizaram, mas a gente chega à conclusão que essas eram florestas secundárias ainda não maduras. Professor, isso é similar com o que aconteceu, por exemplo, na região serrana do Rio, em 2011, ou lá a ocupação já é a causa disso? Lá no caso da Serra do Rio de Janeiro, Teresópolis, a ocupação é muito maior.
né? Então, seriam os casos do que nós tivemos aqui também em 2008, com os casos de encostas ali na cidade de Blumenau, né? E Gaspar, algumas ocorrências de deslizamento com edificações. No caso, na Serra Carioca, é que houve realmente uma ocupação de encosta muito maior. Tanto que o número de mortes também foi maior por conta disso. Ao contrário do que acontece em muitas regiões do país, as encostas da região do Baú não eram ocupadas. Essas são imagens de 2008 em toda a região do Baú. O que desceu de terra destruiu famílias inteiras. 10 anos depois, a mata se regenerou, mas as lembranças de novembro de 2008 continuam vivas. A primeira barreira derrubou a parte de trás onde eram os quartos. Sim. E a mãe e o filho que sobreviveram, eles estavam na cozinha. A quantidade de chuva que caiu na região naquela época é considerada atípica por pesquisadores. Professor, há necessidade então de se investir numa estação meteorológica lá, por exemplo? Sim, sem dúvida, a gente tem que monitorar, né? Estação meteorológica. Nós podemos monitorar o solo das encostas também. Há equipamentos que conseguem monitorar a variação da umidade, da saturação. E esses sistemas podem ser adaptados a um banco de aquisição de dados transmitidos por rádio, alguma coisa assim, que a Defesa Civil possa estar acompanhando não só a ocorrência de chuva, como a consequência dela ao solo. Algumas medidas foram feitas, foi feito treinamento com as pessoas, até para as próprias pessoas da comunidade ter noção do risco que estejam correndo com o acumulado de chuva elevado, né? A principal dificuldade é a questão de comunicação. Temos a internet via rádio, tudo, só que toda ela só funciona com a própria energia elétrica. Se de novo acontecer de cair uma barreira, derrubar um poste de luz e ficar sem energia, nós estamos completamente sem comunicação, porque não tem nenhuma torre de telefonia móvel que possa ser utilizado para isso. Tudo que a gente passou aquela vez, se a gente tivesse um meio desses para utilizar, naquela época, quanta coisa podia ter sido evitada. Né? Quanta coisa. Podia ter salvado até muitas vidas. A história do Vale do Itajaí está diretamente ligada às cheias que atingem a região há 2 séculos. Como a ciência e a tecnologia ajudam a diminuir os impactos? E quais os desafios do governo, dos pesquisadores e da sociedade para que os prejuízos causados por estes desastres naturais não sejam cada vez maiores? O comitê ele tem suas assembleias abertas, suas reuniões de câmaras técnicas também abertas à participação da comunidade, dos órgãos públicos, né, dos proponentes dos projetos, e por meio desses instrumentos, digamos assim, desses locais de discussão, o comitê ao longo dos anos ele tem conseguido colocar as suas posições, defender, né, aquilo que é o seu papel. Mostra também a importância de fazer a gestão dos recursos hídricos, né? A bacia do rio Itajaí-Açu tem 15 mil quilômetros quadrados. O rio nasce na cidade de Rio do Sul, no encontro do Itajaí do Norte e do Sul, e percorre em torno de 334 quilômetros, serpenteando todo o vale. A grande enchente de 2008 e também a de 2011 não são novidades. As cheias foram registradas a partir de 1891. Na linha do tempo, podemos ver que desde o final do século XIX, as enchentes fazem parte do cotidiano, com destaque para 1983 e 1984, sendo as maiores do século XX, até chegar à mais impactante, já nos anos 2000. Falar das cheias é falar também da história da cidade, da história do Vale do Itajaí, porque ela nos causa grandes danos no patrimônio histórico, no patrimônio cultural, na vida administrativa, na indústria, no comércio. Os prejuízos são grandes e também não podemos omitir as vidas que se perderam em decorrência dessas grandes cheias. O professor Marcos Mated, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, a Universidade Regional de Blumenau, está reeditando o livro Desastre de 2008, Vale do Itajaí, Água, Gente e Política. São mais de 400 páginas com artigos de pesquisadores e especialistas sobre as sucessivas cheias. Tendo-se como princípio que a população do Vale do Itajaí dobrou em 30 anos, e a população do Vale do Itajaí está centrada nas margens dos rios e nas maiores cidades, por exemplo, Rio do Sul, Blumenau e Itajaí, e essa população se urbaniza e duplica, aumenta a vulnerabilidade dessa população. Então é um problema complexo de gerir, né?
Hoje, um dos maiores problemas do Vale do Itajaí é assoreamento de rios. Por exemplo, você tira a vegetação, aquela areia que está do lado do lado do meio-fio, na frente da tua casa, ela vai parar lá no porto. Itajaí recebe toda a água vinda pelo rio de outras cidades e, em 2008, registrou a maior enchente da história. As áreas das regiões ribeirinhas ainda continuam sendo ocupadas pela população. Uma questão fundamental nesse processo, né, das inundações é também entender um pouco a resiliência da população, né, que ao longo do tempo sofreu, né, com esse processo. E principalmente a gente tem visto, né, que grande parte da população que sofre mais é a população mais pobre, né? Então isso realmente é uma lição aprendida que nós deveríamos ter para impedir exatamente que essa população mais vulnerável estivesse sempre dentro dessas áreas mais frágeis. Então, por isso, seria importante a proteção, né, e a não ocupação dessas áreas. Em Itajaí, o planejamento estratégico do município está propondo metas para reurbanizar a cidade até 2040, incluindo o sistema de contenção de cheias. Passamos a buscar recurso, então, de várias fontes, sejam elas nacional e internacional, de fontes sobre recurso de financiamento e outros de OGU, a fundo perdido, no caso que é o tema, né, citado, para bancar essas ações que a população pediu para o planejamento estratégico. Nós estamos implantando entre este ano que vem e 2020, nós estaremos implantando na faixa de 1.300 unidades habitacionais. Um dos projetos é o Parque Linear, às margens do rio Itajaí-Mirim, um dos responsáveis pela enchente de 2008. A proposta é tirar moradores de regiões ribeirinhas para preservar as margens. E, juntamente com a Secretaria de Habitação, a remoção, a identificação e a remoção de todo o pessoal que ocupa essa margem para relocá-los dentro de um condomínio, né, feito com o programa Minha Casa Minha Vida, uma residência que vão ser sobre pilotis, né, térreo mais 3, né, e apartamentos dentro de toda a dignidade possível para que essas pessoas sejam relocadas. E daí sim o parque vem por último, fazendo toda a urbanização ao longo da margem, né, até para evitar futuras novas invasões, dando uma ocupação qualificada ao meio urbano e também contemplando a recomposição da mata ciliar ao longo do rio. Uma outra questão que é fundamental e que o Comitê do Itajaí tem discutido muito é o impacto integrado de todas essas obras que estão sendo previstas pela Defesa Civil. Nós temos uma preocupação muito grande dos efeitos, de quais efeitos que uma obra realizada em uma região da bacia hidrográfica pode trazer para outra, tanto a montante quanto a jusante dessas obras. Então, estamos aguardando por parte da Defesa Civil do Estado a conclusão de um estudo de impacto integrado dessas obras e certamente esse estudo vai ajudar o comitê também a subsidiar a elaboração do seu parecer sobre essas obras aí de melhoramentos fluviais que estão sendo propostas para a bacia. Quando a gente fala construção em pilotis, nada mais é do que tu elevar o nível térreo ao primeiro pavimento, que hoje e embaixo ficar toda a estrutura de sustentação para que a construção seja elevada. Então, quando eu comentei que a edificação da habitação popular será feita sobre pilotis, os apartamentos estarão no primeiro, no segundo e no terceiro andar, e no térreo estará toda a estrutura de circulação vertical e a ocupação com garagem, ou com área de lazer, ou com um terraço, ou com jardim. Então é isso que seria a construção em pilotis. Daqui a pouco você vai ver que a Defesa Civil aposta na educação e como é importante a tecnologia na prevenção das cheias. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos, de matéria orgânica
que vêm de partes mais altas e que são transportadas para as partes mais baixas e acabam se acumulando nessas partes mais baixas. Normalmente leito de rio, estuários, e que acabam provocando danos em função de diminuir o leito, né, desses cursos d'água, havendo normalmente necessidade de dragagem. Desde a enchente de 2008, a Defesa Civil tem investido em tecnologia. E hoje é possível ter acesso, na palma da mão, da real situação dos dois principais rios que cortam a região. A população também pode participar enviando em tempo real fotografias das áreas que foram afetadas. A cidade de Itajaí fica na foz do rio Itajaí-Açu e do principal afluente, o Itajaí-Mirim. É uma área de planície onde o rio se encontra com o mar. Aqui, a via fluvial é comercialmente utilizada. São 2 portos mercantes e o maior porto de descarregamento de pescado do país. O rio é um corredor comercial. Em novembro de 2008, o excesso de água que desceu das cidades do Vale do Itajaí fez o rio chegar a 12 metros, situação que se agravou com as chuvas também na cabeceira do Itajaí-Mirim. O resultado foi 90% da cidade embaixo da água. O evento forçou o município a investir na Defesa Civil, que desde 2008 aposta na tecnologia. Na época da enchente, a maioria da população ficou sabendo do volume de água poucas horas antes do rio chegar a quase 12 metros. E hoje nós contamos com uma tecnologia de ponta, através do nosso sistema de telemetria, que na época não existia e que hoje nós temos isso, e que nos permite monitorar 24 horas com uma condição muito boa, com credibilidade para estar repassando essas informações para a nossa população. 8 estações de telemetria, como essa, estão instaladas ao longo dos 2 rios, monitorando e gerando informações. As estações de telemetria captam o nível de água. As informações são enviadas para o site da Defesa Civil. Aqui, por exemplo, é possível identificar o volume de chuva nos últimos 10 minutos, 12, 24 e 48 horas. E também se a situação é normal, está em estado de atenção, alerta ou emergência, de acordo com as cores da legenda. Então, para Itajaí, ele não precisa estar chovendo aqui para ter uma inundação, entendeu? E na época foi isso que aconteceu em 2008, estava com sol e começou a inundar. Por quê? Porque não tinha toda essa tecnologia, esses aparatos, essas ferramentas de tecnologia de ponta para que pudesse dizer, olha, lá o nível subiu bastante, vai chegar aqui e vai inundar. Hoje nós temos com precisão e não temos mais como, indiferente daquela época, não temos mais como suportar isso. Então hoje a população nós temos credibilidade, a população pode ficar tranquila que se isso acontecer, por algum acaso, vier a acontecer, nós vamos informar em tempo real para que todo mundo se precavenha e não passe mais por que foi passado por essa humilhação em 2008. O histórico de enchentes que atingiram a região do Vale do Itajaí tornou-se fonte de pesquisa para controlar futuros desastres naturais. Hoje, a tecnologia é um auxílio para diminuir os impactos. As novas tecnologias estão ajudando a população, no momento em que alertas são emitidos, são enviados via celular, e com essa facilidade do celular, por causa das pessoas, essas tecnologias vieram auxiliar, principalmente o aviso no caso de um alagamento. O engenheiro Franklin Pacheco estuda a modelagem do rio para ver precipitações de marés e a influência desses fenômenos na alteração do nível dos rios. Depende da informação meteorológica, no caso de quanto de água está caindo em forma de chuva a montante, no Vale em Blumenau, como que se comporta a maré aqui no momento que está acontecendo esse fenômeno, Tem a maré um fenômeno cíclico, que cada 12 horas alcança seu máximo, seu mínimo. O problema vai ser quando aparece um outro fenômeno que se chama maré meteorológica, que complica, aumenta a superfície livre do mar e fica funcionando como um tampão e não deixa escoar a água que está caindo a montante, que está caindo em todo o vale. Então, esses são fenômenos muito complexos que sabemos que existem, mas como que se comportam, não necessariamente com a mesma exatidão que precisamos saber. A maré meteorológica é a diferença do nível do mar observado e o nível do mar causado pelas oscilações astronômicas.
da lua e do sol. Um exemplo disso é quando ocorrem ventos de sul na costa sul e sudeste brasileira, o vento tem a capacidade de empurrar a água em direção à costa. Quando ocorrem os efeitos somados, então, da maré meteorológica e da maré astronômica, e coincidem os pontos de maré alta, podem ocorrer alagamentos em regiões, né, onde os rios encontram o mar. Vimos como é importante a tecnologia na prevenção. Agora, outra importante aliada para a Defesa Civil de Itajaí é a educação, que traz informações para dentro das salas de aula, criando cidadãos preparados para lidar com enchentes e desastres naturais. As enchentes causam perdas irreparáveis na sociedade. Muda o dia a dia e o curso de vida de muitas comunidades. Em 2008, várias escolas ficaram destruídas, prejudicando o andamento do ano letivo e o aprendizado. Estruturas, móveis, bibliotecas varridos pela água e lama. Um prejuízo de dinheiro aplicado na educação. Desde a época da grande enchente, a Defesa Civil também faz palestras nas escolas de comunidades ribeirinhas. O projeto foi retomado em 2018, como forma de usar a educação no sistema e também de prevenir e agir em situações de cheias e desastres. A Defesa Civil de Itajaí é pioneira no Brasil nesse projeto Defesa Civil nas escolas, onde a gente elaboramos esse ano uma cartilha, né, para trazer para as crianças e os alunos contemplados da rede municipal esse ano, toda a importância da prevenção. Então nós vamos trabalhar em 3 fases e inclusive formando agentes de proteção e defesa civil que serão os replicadores do futuro do assunto defesa civil e prevenção. Ele teve parado durante 2 anos por outros assuntos e agora, neste ano de 2018, a gente retomou o projeto, trazendo novas fórmulas, levando também os alunos em loco para que eles possam aí, entender como funciona a dinâmica, né, dos eventos, né, como o evento é uma coisa que ele pode mudar toda hora, problema de cheia, trazendo também problemas de deslizamento, e sabemos que existem tantos outros riscos que a Defesa Civil trabalha, que não é só enchente, né? Conhecer a bacia dos rios que banham a cidade, a forma de evacuação dos locais em situações de risco e até a relação com o meio ambiente são métodos utilizados para ampliar a atuação da Defesa Civil na comunidade. Toda a água que se movimenta nessa região, ela vai acabar na nossa cidade. Então, num sentido figurativo, né, Itajaí é o ralo de toda essa região. Todas as águas que se movimentam aqui dentro, elas acabam na nossa cidade. Por isso, nós podemos ter inundações em Itajaí, mesmo sem estar chovendo em nossa cidade. Com o Defesa Civil na escola, além da prevenção, né, nós queremos também instituir aí um programa de evacuação para as escolas, né, em caso de algum acidente, que, né, a gente consiga evacuar, né, essas pessoas com segurança. Toda a parte de conscientização para evitar qualquer catástrofe é com vocês. Exatamente. Né? É um trabalho de prevenção, é um trabalho de formiguinha, né? Onde a gente precisa ir devagarinho, né? Não é um assunto do cotidiano das pessoas, né? Então esperamos aí, a longo prazo, né, conseguir atingir aí os nossos objetivos. Está sendo muito valioso esse momento. Hoje acontece a segunda etapa, justamente com os alunos do 6º ano. É um projeto de prevenção aos desastres, né, da natureza. Eu penso que nós estamos preparando, né, está sendo preparado os futuros cidadãos conscientes para a nossa sociedade com relação aos desastres da natureza. Uma outra questão que é muito importante nesse momento, quando nós falamos de desastres naturais, é lembrar que a nossa bacia hidrográfica não tem apenas problemas com enchentes, né? Nós temos aí os desastres de 2008 que nos mostraram o quão importante é se discutir a questão do ordenamento, do uso do solo, dessas movimentações de terra, né? Então, principalmente na região do Médio Vale do Itajaí, nós tivemos problemas gravíssimos, mais de 100 pessoas morreram, e isso tudo nos desperta, né, para a necessidade de discutir isso com os municípios. E desde 2011, uma outra grande contribuição, tanto do comitê, da Fundação Piava, das nossas universidades aqui localizadas na região do Vale do Itajaí, tem sido o Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos e Desastres. Só citando 3 temas, os últimos, né, a gente acabou discutindo questões relacionadas à terraplanagem, à questão do planejamento e do ordenamento urbano, também a questão da educação ambiental. Então são todos temas que têm relação direta com a questão
questão dos desastres naturais, dessa gestão, né, da prevenção e da mitigação. E o comitê, ao longo dos anos, tem feito, né, um papel importante também por meio desse tipo de capacitação.